Pessoal também que está invisível, Clara Nunes, pessoal aqui, todo mundo, estamos junto. Eu vou começar, então, com muita honra e com muito carinho. Eu me sinto sobre os ombros de gigantes hoje. Esse painel, esse simpósio, ele tem o apoio do OncoEnsino, que é uma plataforma de cursos de aprimoramento em oncologia. Nesse momento, será exibido um vídeo institucional de 3 minutinhos e, em seguida, começaremos o simpósio. Novamente, muito bem-vindos. Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período, foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia, onde trocar ideias entre diferentes médicos é fundamental para ajudar no diagnóstico e no tratamento assertivo dos pacientes. Ele aborda um aspecto absolutamente fundamental dentro do manuseio do câncer como um todo, que é o reconhecimento precoce das neoplasias malignas, permitindo que os profissionais gerais que recebem os pacientes inicialmente possam reconhecer de uma maneira mais prática, de uma maneira mais imediata, situações potencialmente representativas de doenças malignas. Eu apoio totalmente a iniciativa da Abrale de procurar fazer com que seja possível o contato entre colegas para tentar ajudar da melhor forma possível os seus pacientes. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Vou fazer uma licença poética aqui. Eu adoro esse vídeo porque tem o professor Vicente Oddoni. Meu marido teve um câncer muito raro que dava mais em criança. Então, quem tratou ele foi o Dr. Vicente. Convidou a professora Malu a fazer parte da nossa mesa. Então, essa mesa é sobre odontologia e oncologia. E, com muito carinho, novamente, sobre os ombros de gigantes, vou apresentar as nossas palestrantes. A nossa primeira palestrante é a professora Tânia Pulicano Lacerda. Ela é mestre em prótese dentária pela USP. Ela é especialista em prótese dentária e odontogeriatria pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Ela é membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.
é professora de pós da São Leopoldo Mandic, há um quarto de século, quase, 24 anos, professora, fiz a conta aqui, e atua na área clínica há 34 anos. Em seguida, teremos a professora Tatiane Gonçalves Duque. Ela é dentista, especialista em prótese pela São Leopoldo Mandic, em 2014. Ela também é especialista em dentística e estética dental em 2022. Eu não vou falar o tempo de formado, porque aí também, né, professora há muitos anos. Ela é responsável e assistente no curso de pós-graduação em prótese dentária desde 2013 na São Leopoldo Mandic. E também foi professora e assistente nos cursos de implante dentário e também de prótese parcial removível. A nossa terceira palestrante, tão querida, que está online devido à sua condição sistêmica, é a doutora Maricota Sofioli. Ela é graduada em artes cênicas, ela fez circo no grupo Parlapatões, ela fez riso em cena com o professor Hugo Pozzolo, ela tem curso de palhaçaria na Casa do Humor, também no Canto Cidadão e no curso voluntariado hospitalar. A história dela é belíssima. Em 93, ela casou-se com o palhaço Peteco Mota, num espetáculo circense no Circo Pamela, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ela atua 20 anos como voluntária em comunidades na região metropolitana de São Paulo, Heliópolis e Moinho. Há 3 anos, ela é voluntária da ONG Canto Cidadão, em asilos, né, abrigos infantis e hospitais. E há 2 anos, ela é doutora cidadã residente do Hospital Pérola Byton. E a nossa quarta palestrante, tão querida, nossa mestra, né, de todos aqui, provavelmente, a professora Maria Luísa Moreira Arlantes Frigeiro, a professora Malu. Ela é docente no Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia da USP. Ela é coordenadora do programa Envelhecer Sorrindo. E ela é diretora-presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Envelhecer Sorrindo. Sejam todos muito bem-vindos e passo a palavra à nossa primeira palestrante. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, professora Munira, pelo convite. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. A gente precisa agradecer, né, essa iniciativa. Que delícia a gente estar todo mundo, né, todos juntos aí contra o câncer e a gente poder estar falando num evento tão importante. É uma delícia estar ao lado das pessoas que eu amo tanto, né? Então, estou aqui com a professora Malu, que foi minha professora, que me apresentou o trabalho com os idosos de uma forma tão diferente do que eu tinha visto na graduação. Vejam que gostar de idoso é uma coisa rara hoje, pelo jeito, né? Estudar sobre isso é tão raro. A gente vê pelo próprio número, né, de pessoas que a gente tem quando a gente coloca a saúde bucal do idoso, né? E é sobre esse tema que a gente vai discutir aqui um pouquinho, né? Que a gente quer trazer isso. E eu vou falar junto com a professora Tatiane Duque, a nossa fala vai ser conjunta aqui. A gente vai trazer a nossa experiência, algumas coisas que a gente tem desenvolvido dentro da universidade, no curso de especialização. Eu quero agradecer vocês que escolheram essa sala e dizer assim que a gente sabe que vocês estão aqui, que não é por acaso, né? Então, tem carinhas repetidas de gente que a gente já conhece, né? Que está aqui de novo com a gente, e muito obrigada, né? E vamos ver como é que a gente vai desenrolando isso daqui hoje, que seja uma delícia essa tarde. Com certeza, Tânia. Quero reforçar o meu agradecimento à professora Munira, a todos vocês aqui presentes. Com muita gratidão que nós aceitamos esse convite. E quando pensamos na luta contra o câncer, direta e indiretamente, isso acaba afetando cada um de nós, seja através de um familiar, através de um amigo, através dos nossos serviços. E poder estar aqui presente, contribuindo um pouquinho da nossa experiência, enriquecendo, colocando uma sementinha dentro dessa luta,
é muito gratificante. Muito obrigada. Então, nós vamos começar falando um pouquinho desse Envelhecer Sorrindo, que é o nome do projeto que é coordenado pela professora Malu. E aqui essa primeira foto aqui, a gente trouxe essas flores para vocês, viu? Essas flores que estão aqui é o nosso presente para cada um de vocês que está junto com a gente dentro dessa luta, tá? E aqui essas fotos são desse projeto que eu conheci em 1999, quando eu estava terminando o meu mestrado, em prótese lá na USP. E a primeira foto é do segundo encontro e a última, e a da direita é do último encontro antes da pandemia. Né? Então, eu tenho participado sempre que possível todos os anos, né? E dentro da universidade, na faculdade de odontologia, a gente não tinha a especialidade odontogeriatria, né? Então a gente não conhecia isso, né? A odontogeriatria, ela é uma especialidade da odontologia que lida com problemas de saúde do idoso, que é diferente, né, da geriatria. A gente sabe, né, o médico geriatra, ele vai cuidar de toda a saúde do paciente idoso. E a gerontologia é uma ciência que estuda os problemas do velho sobre todos os seus aspectos, né? Biológicos, clínico, histórico, econômico e social. Então, veja, a geronto ela engloba tudo isso, e a gente não tinha esse conhecimento, né? Dentro da universidade, isso não existia. E foi com a professora Malu, dentro lá da USP, que eu vi que eu precisava estudar alguma outra coisa. Isso era 1999. E ela me apresentou um mundo totalmente diferente, né? Que a gente tem a odontopediatria, porque existem singularidades no atendimento da criança e do idoso. A gente está preocupado com isso? É diferente? Então, nessa época, fui apresentada, então, para essa especialidade, que se tornou uma especialidade reconhecida em 2002 só. O importante é termos esse conhecimento que, nos dias atuais, quando a gente vê essa pirâmide, né, ela está invertida. Se pensar que antigamente nós tínhamos muito mais crianças do que idosos, e nos dias atuais essa pirâmide nos mostra esse inverso, né? O crescimento hoje da população idosa, e sabemos que até em 2060, né, Tan? 2061. Teremos aí um número, né, de 32 milhões de idosos presentes hoje, né, presente aqui. Uhum. E qual que é o cuidado, né, a visão, nós, da área da saúde, em relação ao cuidado com esse nosso idoso? Então, assim, hoje nós temos 32 milhões de idosos e somente 276 odontogeriatras. É um número muito pequeno e duas aqui, né? Estamos aqui em 2 odontogeriatras dos 276. Então, vejam, é um número muito pequenininho e a gente pensar que essa população está crescendo nessa velocidade maluca e o interesse tão pequeno das pessoas. A gente pode ver por aqui mesmo, né? Então, assim, estamos preocupados com isso que está acontecendo? O Brasil, as pessoas estão se preocupando com isso? O mundo todo envelhece numa velocidade muito grande. Enquanto o número de idosos dobra no mundo, no Brasil ele triplica. Então, a nossa velocidade é muito grande. E eu não sei se existe essa atenção, né? E essa reflexão que a gente traz aí para hoje. E nós que ministramos cursos em universidades e a importância da inclusão da odontogeriatria desde a graduação do aluno, e reforçar até através, né, dessa pesquisa, onde os autores concluíram que a odontogeriatria ela deve apresentar uma disciplina obrigatória na graduação. Quando eu me formei, em 2005, essa disciplina ela não era presente, ela não é presente,
Mas a gente no curso, né, na especialização de prótese, a gente vê como o aluno ele chega não tendo essa visão, né, esse cuidado, esse olhar atencioso ao idoso. Ele tem a visão da parte técnica da reabilitação, da odontologia, da prótese. Muitas vezes, pacientes idosos, nós trabalhamos com a prótese total, com a prótese parcial removível, mas acho que a conscientização hoje dessa disciplina, como parte presente na graduação e nos nossos cursos, a gente tenta sempre implementar esse olhar do paciente idoso, né, reforçando esse crescimento, isso é muito importante. Então, veja só, se a gente pensa, né, que dentro de um curso de odontologia não existe uma disciplina que cuida da saúde, né, obrigatória para cuidar da saúde bucal do idoso, como é que depois esse aluno vai buscar os cursos de especialização? Como é que a gente vai fazer desenvolver isso e se incluir depois dentro de um trabalho em equipe e pensar no paciente oncológico idoso, né? Então, a gente tem aí esse desafio, porque é muito diferente a gente atender o idoso, né? Então, em qualquer especialidade, desde a hora que esse paciente liga para a gente, então, a abordagem é diferente. Foi ele que ligou? Quem que ligou? Precisou ser uma outra pessoa? Ele tem condição de fazer até o agendamento? É com ele que a gente vai conversar? Como é que vai ser isso, né? Depois, o tempo dele é diferente, até ele chegar na nossa cadeira, como a gente vai organizar o nosso consultório para recebê-lo, a própria arquitetura do consultório é diferente para recebê-lo, o planejamento, o plano de tratamento é diferente para o paciente idoso, saudável já. E a gente imagina o paciente idoso agora, a gente pensar com uma comorbidade como o câncer e os diferentes tipos de câncer, né? Então, esse tratamento, ele é diferente e, mais ainda, a gente tem que trazer aqui um tópico importantíssimo, que é o acompanhamento posterior. Então, terminou o tratamento odontológico, esse paciente tem que continuar sendo assistido. E se for um paciente oncológico, mais ainda, né? É muito importante relembrarmos os perfis de idosos. Uma coisa é atendermos um paciente idoso totalmente independente, que hoje é muito comum em nossos consultórios, aquele idoso que chega dirigindo, que faz atividade física. Eu vejo pela minha mãe, né? Uma idosa super ativa. Lembrarmos desse idoso parcialmente, né, dependente, diferente, onde ele já tem alguma das atividades de rotina, onde ele necessita de um cuidador, de uma segunda pessoa para realizar essa atividade, totalmente diferente, né, do paciente dependente. Esse paciente que ele vai depender de toda uma atenção, um cuidador, um outro perfil de atendimento para esse paciente idoso. O totalmente dependente precisa de um acompanhante 24 horas, né? E isso hoje é muito difícil também, né? Cuidador, acho que é um tema que também a gente deve estudar bastante e dar uma atenção grande, porque são muitos pacientes envelhecendo e uma necessidade muito grande desse preparo, né? Não só para o paciente idoso, mas para tantos pacientes aí com comorbidades que precisem desse tipo de paciente, né? E não tem um padrão. Então, o que a gente vê é que cada um vai envelhecer de uma forma. A gente não tem um tratamento para todos os pacientes idosos, né? Então, se a gente pensar só no grupo de idoso, cada um vai trazer uma história, né? E cada um traz a sua bagagem. Então, cada um de vocês, quando realiza um atendimento com um paciente idoso, vocês já pararam para prestar atenção qual que é a bagagem que esse paciente traz com ele, as experiências, os medos, a história de vida, né? E, em especial, hoje, reforçando o paciente oncológico, né? Então, toda essa bagagem também dentro da doença que ele está enfrentando, dessa luta, a importância desse olhar e dessa atenção.
Porque, assim, a gente vê uma preocupação muito grande com a aposentadoria, né? Estou ficando velho, preciso juntar dinheiro para minha aposentadoria, e a gente vai fazendo as poupanças, né? Mas, na realidade, a aposentadoria que a gente deveria se preocupar para o nosso envelhecimento e para a nossa vida é uma outra aposentadoria, a aposentadoria fisiológica. O que a gente está guardando, de que jeito que a gente está envelhecendo, como é que a gente está vivendo, se a gente está se cuidando, se a gente faz exercício, se a gente cuida da nossa saúde. Hoje a gente está falando aqui especialmente da saúde bucal, mas não é só essa, né? Então, é tudo aquilo que a gente pode colocar dentro dessa mala para nos ajudar nos enfrentamentos posteriores. E não esquecermos, né, o essencial, a história, qualquer história de vida desse idoso, né, todas as informações necessárias, né, para o tratamento, complementando a bagagem, né, e que olhar cada um de nós dentro da sua especialidade, médico, dentista e os demais profissionais que fazem todo esse tratamento multiprofissional presente. E se falarmos em história, né, Tânia? Quantas histórias já são você... muitas histórias, né? E quem tem tempo para escutar as histórias? Porque quando a gente fala do idoso, o idoso tem muitas histórias. São muito ricos em histórias. E a gente tem tempo para escutar essas histórias? A gente está aproveitando isso tudo? Na nossa cultura brasileira é tão difícil, né? Outras culturas a gente vê esse tempo disponível, né? Das pessoas, sei lá, se a gente olha os japoneses, como eles respeitam o idoso, os índios. Ou quando a gente olha na nossa cultura, dentro da universidade, professora Malu, aos 70 anos, aos 75 anos, a pessoa já está sendo meio posta de lado, né? E é a hora que a pessoa tem mais conhecimento, mais coisas para dividir com a gente precisa ouvir essas histórias. Quando a gente analisa um paciente idoso, a gente vai prestar atenção em várias histórias, na história física dele, né? Então, todas as doenças que ele já teve ao longo da sua vida, e considerar que, evidentemente, aqui a gente chama a atenção para a doença do câncer, né? Que vai, sim, afetar o tratamento. Então, esse paciente, ele tem o câncer, ele teve o câncer. Quando ele teve o câncer, que tipo de câncer? O que ele fez? Precisou rádio, precisou químio? O que isso interfere no nosso planejamento? As questões emocionais envolvidas, né? Porque se a gente pensar o paciente idoso, que odontologia foi apresentada para ele? Então, ele vem muitas vezes cheio de medo, com uma odontologia super diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente precisa ter essa escuta, né? E também nas questões cognitivas, a gente saber avaliar se aquilo que ele está falando é realmente aquilo que é verdade, né? Ou se é só a verdade para ele, que é o que ele está podendo apresentar ali, se ele tem algum déficit cognitivo. E para isso a gente tem alguns testes de rastreio para que a gente possa avaliar se ele está desenvolvendo, por exemplo, algum tipo de demência e que pode, sim, interferir não só na nossa anamnese, né, no nosso planejamento, como no futuro tratamento que a gente vai apresentar para ele. Que é de grande importância quando nós tratamos esse paciente, né, com alteração cognitiva, imaginando em conjunto com a oncologia, o tratamento do câncer, qual que é o olhar que nós damos para esse padrão de atendimento, né, Tan? Acima de tudo, desde a anamnese, desde o exame clínico, se o paciente, aquelas informações são verdadeiras, não são, se eu necessito de, né, um familiar, um acompanhante para reforçar. E compartilho com vocês até recentemente, no meu consultório particular, nós tivemos até o contato com uma dentista, né, que quis compartilhar com a gente um ocorrido de um paciente que ele negou informação. Ele justamente negou informação que ele já há anos fazia tratamento, né, de um câncer de próstata e que esse paciente submeteu a um tratamento simples de uma extração dentária, só que depois, em seguida, teve a ocorrência de uma osteonecrose
E os dentistas, né, preocupados com o ocorrido, justamente entraram em contato com o familiar, onde reforçaram o paciente negando essa informação e também, né, o início ali de uma questão de uma alteração cognitiva. E olha só, né, por mais assim, o que eu quero levar isso em consideração? Por mais que a gente se cerque de anamnese, de ficha, de prontuário, será que sempre a gente vai estar seguro atendendo um paciente idoso, né? E se essa informação ela é verdadeira ou não, dentro, né, das consequências que nós temos no tratamento de um paciente oncológico? Então, acho que sempre prestar atenção na parte cognitiva é de suma importância. E pensar assim, da gente ter tempo, né? Porque hoje é toda uma correria. Todo mundo... Nossa, áudio... se eu mando um áudio para os meus filhos de mais de 3 minutos, eles já falam que é podcast. Mãe, mais rápido, né? Pelo amor de Deus. Eu falo, ouçam 2 vezes, né? E é assim, hoje é tudo acelerado, ninguém tem tempo para muita coisa, as pessoas não querem escutar. E o tempo presente é o tempo precioso. E a gente fala que a gente sempre tem tempo para o café. Então, dentro do nosso consultório, o escritório é o lugar onde eu gasto mais tempo. É o lugar onde a gente escuta as histórias, é o lugar onde tudo acontece. E depois a gente vai para a cadeira odontológica, né? Então, esse tempo do café é rico para eu colher as informações do tratamento e como a gente aprende nesse tempo. Então, é muito gostoso e muito gratificante quando a gente percebe tudo isso, né? E quando a gente se dispõe a isso. Então, sempre tenham tempo para um café quando tiverem com o idoso. Eu aposto que vocês vão sair ganhando muito. E que, além dessa necessidade do tempo, a gente abrir de mão de um diagnóstico, né, de um diagnóstico preventivo, né, dentro da conduta que a gente vai ter com esse idoso. E qual que é a experiência, Tan, que você Então, tem? é o diagnóstico precoce, né? Dentro da odontologia, muitos cânceres começam pela boca. A gente começa, às vezes, o primeiro sinal vai ser na boca. E quem está indo, então, muitas vezes, a gente está indo no dentista, né, com uma certa regularidade, e vai ser, muitas vezes, o dentista que vai enxergar isso tudo, né? Então, uma pequena, às vezes, estou com uma afta que não cicatriza, está lá, está um tempão, isso não sara, está na minha boca há mais de 15 dias, gente, é sinal, né? Então, o diagnóstico precoce, muitas vezes, feito pelo dentista. Então, o médico também, é muito fácil, eu vejo, como dentista, a gente encaminhar um paciente para o médico. Né? Então, às vezes, a gente percebe alguma coisa e a gente encaminha. E que delícia se fosse também o inverso, né? A gente poder receber o paciente encaminhado. E é mais difícil a gente ver, chegar num médico e o médico, pelo menos nas consultas que eu já fui até hoje, poucos médicos me perguntaram da minha saúde bucal. Não sei, os anestesistas, quando a gente vai para uma cirurgia e tudo, perguntam, né? Mas isso poderia ser uma rotina, como é para a gente uma rotina, a gente fazer esse encaminhamento, né? Muitas vezes ter essa troca, né? E que gostoso ter pessoas de outras áreas e a gente poder estar aqui discutindo com profissionais das mais diversas áreas. Eu não sei a área de cada um de vocês que está aqui, né? Mas tenho certeza que todos nós temos coisas para trocar e contribuir aí um com os outros, né? Então, quando a gente nota, logo no começo de uma pequena lesão, o que a gente já vai fazer rápido? E se, né, a prevenção sempre, o primeiro olhar do cirurgião dentista, desse paciente idoso, olhar para qualquer lesão, qualquer alteração presente, mas uma vez presente, e a necessidade de intervir através de uma biópsia, através da correta orientação, né, para esse paciente, para esses familiares. Quanto mais precoce, melhor o nosso sucesso, né, a garantia aí no tratamento desse paciente. E pensar que tem diferentes tipos de doença. Né? Não é um câncer só. Então, dependendo do que vem de diagnóstico, o tratamento é diferente. Então, veja só, diferentes tipos de idosos
e diferentes tipos de câncer, que é o que a gente vinha conversando, né, professora Malu? Então, escolher aí o momento oportuno para a gente poder interferir para a gente poder intervir, para a gente poder trabalhar, para cada um a sua história, cada um, né, aquela história, cada um, né? Então, não tem todo mundo igual, né? E a gente trabalha de uma forma conjunta, né? Então, antigamente, a gente falava que a gente trabalhava de uma forma multiprofissional. Então, quem trabalha com o paciente? Então, estava lá o médico, o dentista, o enfermeiro, o cuidador, o fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, e a gente pode incluir aqui tantos outros, né? Os maquiadores, cabeleireiros, os palhaços, e quantas pessoas que estão trabalhando e envolvidos com este paciente, né? E que, muitas vezes, não estavam se falando. Então, a gente falava, eram várias pessoas meio desengarenadas. Um puxava o paciente para um lado, um puxava o paciente para o outro, e muitas vezes a gente acabava arrebentando esse paciente. E aí aconteceu, a gente mudou, né, a forma de trabalhar, e a gente começa a estabelecer uma linha de conversa, né? E a gente fala que o trabalho passa a ser não multiprofissional, mas interprofissional, onde a gente começa a conversar um com o outro, né? E recentemente a gente já está invadindo aí o espaço um do outro e a gente já fala em transprofissional. Então, de multi para inter, de inter para trans, e hoje a gente transita. Quantas vezes a gente está atendendo o paciente, né, na nossa cadeira, fazendo um trabalho odontológico e já usando os exercícios que a Fono nos ensinou e já dando a dica que a Nutri nos falou. Então, como é que a gente faz, né, com tudo isso? Então, essa é a forma, a conversa que a gente tem tido. E essas duas alunas, juntamente com esse casal, eles são lá do nosso curso de reabilitação oral de prótese na São Leopoldo Mandique. E esse casal, nada é por um acaso, né, Tânia? Quando nós recebemos eles na nossa clínica, né, ambos na luta com o tratamento contra o câncer, e até o cachorro deles também estava com câncer. Está com câncer, está com o Beethoven, né? está vivo com câncer. Né? E o nosso olhar é qual que é a qualidade de vida que esse idoso precisa para mastigar, para devolver toda a função necessária, ambos portadores de próteses totais e parciais, e que a gente sabe que, devido ao tratamento oncológico, diversas alterações sistêmicas, doenças oportunistas, mas que, acima de tudo, ele precisa mastigar, ele quer ter um mínimo de qualidade ali presente, e o olhar que a gente reabilitador, a gente dentista, qual que é a nossa função dentro disso? Não é simplesmente realizar uma prótese, mas pensar como essa prótese vai atuar sobre essa mucosa, né, dentro de diversas alterações que ele tem, e acima de tudo, passar para esses alunos, né, esse olhar e esse cuidado reabilitador. Nesse caso, ele falou assim, olha, quando eu recebi a notícia, palavras dele, faltou o médico dar a última pasada de terra, jogar a última pasada de terra em cima de mim. Né? Então, diz que teve um diagnóstico muito ruim, a forma como ele recebeu a notícia, o colega foi infeliz ali, talvez, na hora de conversar com ele, né? E nós acolhemos esse paciente, que já está com a gente há mais de um ano, fazendo tratamento, né? Então, a gente vem embasando essas próteses. E vejam que aqui a gente está ensinando que a parte de higiene, que para ele é super importante. Ele tem um câncer de esôfago, né? Então, para ele tá com tudo limpo, com as próteses limpas, a mucosa limpa, o cuidado que a gente vai ter, né? E com a esposa, no caso, também acompanhando tudo isso, também ela está em estudos, o caso dela foi para estudo também, e o tratamento que a gente resolveu fazer foi um tratamento que coubesse dentro
do bolso deles naquele momento, né? Que fosse possível para a situação que eles estão vivendo, sem inventar tratamentos mirabolantes, com coisas difíceis, mas a gente tentar descobrir dentro daquilo que a gente tem, né, de recurso, a melhor forma para que eles pudessem ficar felizes e pudessem mastigar ali, né? E que hoje a odontologia, eu tenho 18 anos de formada e é gratificante ver como a nossa profissão vem evoluindo. Acho que essa borboleta justamente mostra essa evolução, né? Hoje, no nosso consultório e, né, na faculdade, trabalhamos com odontologia digital, com várias tecnologias, pensando no paciente idoso, né, e no tratamento oncológico, laser, é uma coisa que nós utilizamos com muita frequência, e mostrar para esses pacientes que a gente tem, a nossa odontologia, a gente tem que ter muito orgulho, né, Tânia? Nós somos muita referência, Malu, para reforçar essa evolução, mas que, acima de tudo, não adianta a gente ter acesso a toda essa tecnologia, mas a gente não ter um olhar e uma escuta para a base, né, para o correto tratamento, né, Tã? Uhum. Quando a gente fala, né, da odontologia do Brasil, nossa, que orgulho, né? A odontologia do brasileiro é reconhecida lá fora, em alguma coisa temos que ter, né? Só que a gente fala, não adianta, né? Um monte de tecnologia, um monte de conhecimento, um monte de técnica, e a gente não veio aqui para falar de técnica, não tem nada de técnica, né? A gente usa tudo isso em benefício de alguém. Se a gente entende que tem alguém para usar tudo aquilo que a gente tem, né? A Tatiane falou do laser e a gente usa muito isso antes do tratamento, durante o tratamento, pós-tratamento. Tem um monte de coisa aí que a gente pode usar, né? E a gente pensar, né, no acompanhamento, né, que não é só assim, o paciente fez o trabalho, veio, tratou naquele tempo, enquanto ele estava tendo câncer, né, mas não, depois disso, muitos retornos, ter sempre o nosso paciente perto, né, então muitas vezes, acabei, né, não vou mais ligar para aquele paciente, está de alta, tchau, né? E o paciente também não quer mais voltar no dentista, né? Aqui acabou, e não, né? Então, a gente tem que falar e reforçar bastante a importância dos acompanhamentos e do retorno. E por falar em família, e tá lá, a Tati falou das pessoas, né? Essa é a nossa família da prótese, são os professores que trabalham com a gente nesse curso de especialização. Nossa, meia dúzia de professores que estão sempre perto e temos nossos professores convidados, né? Dessa meia dúzia, o responsável é o professor Marcelo, que está lá em cima. E o professor Marcelo? O professor Marcelo, ele em 2019 foi diagnosticado com um carcinoma espinocelular em língua. E foi uma surpresa para toda a equipe, porque justamente toda a prevenção que a gente trabalha, a gente poder acompanhar, ajudar e apoiar o nosso coordenador, e toda a importância e o cuidado, né, com a saúde bucal, né, com a terapia, esse trabalho transdisciplinar com fono, com fisioterapeuta. Então, tudo que nós conversamos com vocês, a gente conseguiu assim acompanhar um grande amigo, Tá bem. E isso já faz, né, Tânia, Então, 4 anos. Graças a Deus, hoje ele está bem. Ele teve um segundo câncer, também na boca, tá? Então, ele teve o primeiro câncer, ele precisou tirar uma parte da língua. Então, vocês imaginem um dentista, professor, tá? E que está dando aula. Ele fez até um vídeo para vocês, mas eu não pus o vídeo de medo de não rodar. Essas pessoas que têm medo de tecnologia aqui fora, né? Esses velhinhos, né, professora Malu? Então, a gente acabou não colocando o vídeo, porque a gente vai contar para vocês, vocês vão acreditar na gente, que ele está falando super bem. O professor Marcelo teve o primeiro câncer de língua, um cispino celular, né? E depois um outro de assoalho de boca, né? E aí, em 2020, teve esse segundo câncer de assoalho e vem tratando super bem. Teve osteoradionecrose, teve que a gente tem usado o laser também
durante todo esse tempo, é a PDT, enfim. Mas o importante, ele fala, né, poxa vida, né, vocês tanto da geriatria, falavam tanto desse trabalho transdisciplinar, e como protesista, eu nunca valorizei tanto quanto depois que eu tive que ser usuário desse serviço, né? Então, o depoimento do professor Marcelo é lindo. E, recentemente, o professor Ney aqui, o filho dele, há 2 meses, foi diagnosticado com uma leucemia, né? E essa é uma leucemia, como é que chama, Tati? Leucemia Isso. Hã? Isso. Como é que essa leucemia também teve aí a sua primeira manifestação na boca, né? É promielítica aguda, né? Mielítica aguda. Isso. Então, o que acontece? Aquelas células blastos que vão tomando conta do corpo, um menino de 13 anos chegou com 80% dessas células lá no hospital. E qual foi o sinal? O menino estava ótimo, lindo, maravilhoso, chegou para o Ney e falou assim, pai, tem umas coisinhas no meu lábio aqui, 2 feridinhas. Ele olhou, estava tudo bem. Quando ele olhou em uma papila, num lugarzinho saudável do dente, um filetinho de sangue saindo. E como dentista, ele falou assim, não, isso aqui não pode estar sangrando. Olhou lá, tinha um aparelho, uma banda, não justifica. Vamos para o hospital. Chegou no hospital, estava no pronto-socorro, foi transferido. Ele falou, não, leve para um hospital, não falaram ainda para ele que era leucemia. Quando ele chegou, bom, teu filho está com câncer, né? Então, é muito louco a gente receber essa notícia. Ele falou, dá para eu mudar de hospital? Aí falaram, não, você não está entendendo, não dá para mudar. Né? Ele está correndo risco de uma hemorragia. Já no hospital, quando ele chegou, ele falou assim, a hora que abriu, na mucosa jugal, já tinha ali um hematoma. Né? Então, gente, é isso, tá? É para todo mundo. Os sinais foram na boca, para a gente, na nossa família, dentro da nossa casa. Então, no nosso curso, que é um cursinho pequeno de especialização, né? Que a gente coloca dentro desse curso a parte de geriatria, olha o tanto de oncologia, né? Olha o tanto que é importante a gente, né? Quantos testemunhos ali dentro. A gente tem uma parte de hospitalar, a professora Fabiola, que está no Einstein, dá a parte de laser terapia, ela vem para falar com a gente. O laser hoje para a gente é a 4ª ponta, a gente fala que a gente usa 3 pontas, né, na nossa equipe, e a 4ª é o laser de tanto que a gente tem usado e feito habilitações, enfim. E também, de professora convidada, a gente trabalha com uma médica, que é a doutora Maricota, que logo vai conversar com vocês sobre o que ela ensina dentro do nosso curso. Tá? Então, para finalizar, então, a gente já veio aqui com a foto dela e todos os assistentes que estão com ela agora, que ela está na casa da Cláudia e do Rogério, e o Marcelo é o marido dela, que está do lado dela ali. E eu termino com essa frase do Pat Adams, né, que quando você trata a doença, você pode ganhar ou perder, e quando você trata a pessoa, eu lhe garanto, você vai ganhar, não importa o resultado. Né? E é dentro dessa luta que a gente está. Esse era um paciente querido nosso, não era um paciente oncológico, apesar de ser um paciente idoso, mas é muito querido na nossa vida, na minha, na da Lúcia. E vamos chamar, então, né? Aqui vou deixar para vocês os contatos meu e da Tati, se alguém precisar e tiver alguma coisa que vocês queiram conversar com a gente, nós estamos super à disposição, tá? E nós podemos, então, chamar a professora Maricota para um bom encontro aí. Tá bem? Estou aqui hoje junto com vocês nesse congresso. Eu estou tão feliz, tão feliz. Vocês sabem quem eu sou? Não! Eu sei. Eu sou a doutora Maricota Sofioli. Eu sou formada na Universidade de Cloud Harvard. E eu tenho especialização em oncoalegria. E
E eu faço um voluntariado nos hospitais e a gente trabalha sempre em grupo. Vocês sabem o que é grupo, né? Muitas pessoas. Ai, eu adoro pessoas, mas eu tenho uma amiga que a gente trabalha juntas. E para não dar briga, a gente divide o nosso trabalho direitinho. Ela atende do umbigo para baixo e eu atendo do umbigo para cima. Ai, então é por isso que eu tô aqui hoje. Ai, que alegria. Mas eu também fiz especialização em odonto, alegria. Ai, gente, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. Olha, não vão ficar tristes também. Mas a gente, todos, a gente nasce banguela. Ai, mas ainda bem que a gente tem essas nossas amigas queridas que cuidam da saúde da nossa boca e deixam a gente envelhecer sorrindo. Porque sabe o que eu gosto mesmo? É de sorrir e gente sorrindo. Oiê, cadê você? Oi, estamos te escutando muito bem. Bem-vinda. Olá, pessoal! Vou colocar a apresentação agora, vou pedir ajuda para a criadora da doutora Maricota e nós vamos colocar uma apresentação e eu vou contar como que esses dois encontros funcionam, tá bom? Então, olha aí, essas duas figuras aí que seguem fazendo vários encontros, né, em vários hospitais. Espera aí. Tecnologia não é palhaço, né? Quer que a gente passe para você, Má? Aqui. Aí eu quero dizer assim, né, que a gente, que nem a doutora Tânia estava falando, trabalhar em equipe é um desafio, né? E quando a equipe é formada por profissionais de diversas áreas do saber, é um desafio ainda maior. E aí, como ela disse, muitos profissionais trabalham juntos, então médicos, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogos, né? E todos inseridos um na área do outro para fazer a melhor qualidade de vida do paciente. E agora nós, palhaços e religiosos, também estamos inseridos nessa turma que é maravilhoso, né? E essa forma de trabalhar, como a doutora Tânia falou, ela é chamada de transprofissional. E eu entendo isso como um compromisso de doação de tempo, trabalho e acolhimento. E quais são os benefícios de tudo isso, né? Primeiro, a gente consegue entender quais são os nossos valores e os nossos princípios, né? Então, por exemplo, o meu valor, né? Eu tenho empatia, responsabilidade, amor. E o meu princípio, eu sempre gostei na vida de ajudar as pessoas. Então, eu lembro sempre de uma frase que, quando a gente era mais novo, os nossos pais falavam assim para a gente: sempre faça aos outros o que gostaria que fizesse com você. Mas, depois de muito tempo nos hospitais, eu aprendi diferente, que é faça ao outro o que é bom para ele. Que a gente tem que ter uma escuta verdadeira para a pessoa, né? E aí, a gente também, dentro disso, a gente consegue entender quais são as nossas prioridades. A minha prioridade, eu quero só ganhar dinheiro? Não, eu quero realmente ajudar o próximo. Eu quero contribuir para um mundo melhor. É isso, né? E as oportunidades? Bom, primeiro a oportunidade de estar aqui hoje, né? Que eu estou extremamente feliz de estar junto com todos vocês. A gente ganha amigos novos, a gente ganha pessoas que têm os mesmos interesses do que a gente faz trocas de conhecimento, né? Eu tive a oportunidade, fazendo voluntariado, de ir para a Suíça. Fui fazer um voluntariado lá. Então, porque as pessoas enxergam na gente um potencial de ajuda. E a gente que gosta de ajudar, a gente fala, vamos nessa, né? A gente encara mesmo. E aí também ganhamos habilidades. Todos nós, sem exceção, tem habilidade. Eu tenho a minha, que é ser palhaça. Por que eu falo que eu ganho habilidades?
porque eu gosto de fazer um trabalho bacana. Então, eu quero aprender outras coisas. Então, para poder entrar no hospital, eu fui fazer curso de ukulele, eu fui fazer curso de manuseios de bonecos, eu faço curso de encontros de estudos da palhaçaria. Então, todos nós temos habilidades. Um na leitura, outro que é um bom dentista, outro que é um advogado. Então, a gente tem que usar essas habilidades. E tudo isso, o que acontece com a gente? A gente ganha melhor a nossa saúde e a de quem a gente está fazendo a diferença, né? Felicidade, né? Nossa, a esperança da gente ter modificado aquele quarto de hospital num encontro feliz. Isso não tem felicidade maior. Quando eu chego dentro do carro, o dia que eu vou no hospital, meu marido fala: o dia que você volta mais feliz para casa é o dia que você vai fazer os seus bons encontros. Isso é muita felicidade. É a esperança de eu ter, assim, realmente modificado aquele quarto de hospital, de ter ajudado aquela pessoa, né? Eu sempre penso, fazer o que ela precisa naquele momento, né? E a gente ganha muitas amizades, a gente ganha amizade para a vida toda. Tem gente que é tão gostosa de estar junto, tão gostosa, que a gente pensa assim, só de ter conversado um pouquinho com ela, eu já ganhei o meu dia, né? E aí, depois de todos esses benefícios, qual é o impacto de tudo isso, né? Olha quantas coisas lindas que eu trouxe para vocês, né? Um olho no olho, um abraço, uma mãozinha apertada, uma conversa, que nem a doutora Tânia falou, né? Quantas histórias a gente tem dentro de um quarto de hospital, né? Quanto amor que a gente tem. Eu normalmente levo minha xicrinha, que eu sempre faço muitos brindes. Assim, a gente faz brindes à vida dentro de um quarto de hospital. E aí eles contam, a gente toma o nosso café e eles contam as histórias da vida deles. Mas eu quero contar uma história aqui dessa senhora, que eu estou aqui na cama de hospital, aqui bem no meio, que ela é mãe de 3 filhos homens. E quando eu cheguei dentro do hospital, estavam os filhos e o marido, né? E imagina quanto a pessoa que está acompanhando a pessoa que está no hospital, ela fica tão sensibilizada, que às vezes ela não consegue falar o quanto essa pessoa é amada. E eu lembro nesse dia que eu consegui falar tudo, que cada filho, eles tinham contado tudo para mim antes, a história, cada filho, o quanto amor eles tinham por essa mãe. Então, eu fui falando isso para ela. Falei, a senhora sabe que teus filhos estão aqui, eles estão falando que a senhora sempre cuidou deles desde pequenininho, que sempre deixou eles arrumadinho. Aí ela falava assim, é verdade? Nossa! Ela falava assim, graças a Deus. Então, num momento tão difícil, a gente poder falar o quanto essa pessoa é amada, né? E aí, eu estou até segurando um papelzinho na mão, porque eu faço uma declaração de amor na voz do marido para ela. Foi um encontro maravilhoso, né? E por meio dessa poderosa linguagem da palhaçaria, a gente segue construindo pontes para elevar a vida. Eu tenho uma outra história muito linda que... Nossa, tá bem longe aqui para eu poder ler para vocês. Mas era um domingo, né? Imagina, 8 horas da noite, a minha amiga falou assim para mim, Lúcia, você pode sair para fazer um encontro para a filha de uma amiga que trabalha comigo no banco? Qual foi minha resposta? Claro! Por quê? Qual é a minha prioridade na vida? A minha prioridade não é ajudar as pessoas? E a gente sabia do sofrimento da Alessandra. E eu falei assim, vamos. Aí eu peguei as roupas, né, figurinos de palhaço para esses meus 2 amigos e nós fomos nesse quarto e realmente foi um momento maravilhoso onde ela se sentiu super amada e super feliz. E aí ela mandou assim até para a gente, eu vou tentar ler aqui. Mãe, peraí, gente, tem que chegar bem pertinho. Mãe,
foi incrível. Eu tô com um sentimento tão gostoso aqui dentro de mim, de verdade, eu não sei explicar. Foi bom demais. Passa isso para eles de alguma forma, que eu vou dormir muito em paz hoje. E tô com o coração cheio de amor. Gente, não é sempre que a gente recebe o que a gente faz, né? E ela conseguiu, nessa palavra, me mostrar que eu estava no caminho certo, que era isso mesmo que eu tinha que continuar fazendo, porque a gente realmente consegue trazer uma paz dentro desse quarto, né? Foi uma delícia, de verdade. Por quê? O que acontece? O ser humano, ele quer ser feliz, né? Esse desejo de ser feliz, às vezes a gente projeta para o futuro. Então, quando você fala assim, meu, agora eu tô doente, e a minha faculdade, meu doutorado, né, meus netos, e a minha viagem com o motorhome? E a gente, de repente, só tem a doença. Mas, junto com a doença, né, a gente tem a esperança de que a gente vai ficar melhor. E a gente tem amigos que gostam da gente e que amam a gente de verdade. E, nesse tempo todo, eu falo que é cíclico, né? Porque com tantos bons encontros que eu fiz, dedicando o meu tempo, né, em melhorar um pouco a vida das pessoas, usando as minhas habilidades de palhaça, né, a minha disponibilidade, o meu compromisso, né, eu fui agraciada da mesma forma quando, né, no ano passado, eu fui diagnosticada com mieloma múltiplo. E aí, olha que coisa mais deliciosa. A doutora Tânia está do meu lado, a doutora Lia, a doutora Valéria. Por quê? O que a gente fez? Recém-diagnosticada, eu já comecei a fazer um tratamento odontológico, né? Então, elas foram me ensinando tudo o que eu precisava. Como escovar meus dentes, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei tensa. E eu já escovava meus dentes com muita força. Então, eles já trocaram minhas escovas de dente, a minha pasta de dente. Eu fiquei com muito medo de perder a parte de baixo, porque eu tomava uma injeção e eu sentia meus dentes, pareciam que eles andavam. E aí eu fiz uma placa para poder dormir. Eu comecei a fazer a laser terapia antes de fazer o transplante. Aí veio a hora do transplante, né? E também fui muito bem acolhida pela doutora Ana Carolina. Olha, eu levei também a Maricotinha aqui do meu lado, e ela também fez tratamento de laser lá no hospital, né? Então, ela também cuidou muito de mim, porque por mais que a gente faça todo preventivo, na hora a gente tem sim, né? A mucosite, a gengivite, a xerostomia. E a doutora Ana Carolina foi me ensinando lá e me ajudando. Eu lembro que era um domingo, ela chegou assim com muita dor nas costas. Eu falei assim: nossa, doutora, a senhora tá bem? Ela falou assim: eu tô bem assim, com muita dor. E eu falei assim: mas a senhora tem muitos pacientes hoje? Ela falou: não, eu vim para te atender. Gente, eu me senti tão amada e tão querida. E a importância, né, dela ter... Porque eu estava esperando ela muito. Eu queria muito que ela chegasse, porque eu estava com muita dor. Eu tive bruxismo. Então, ela também fazia, assim, bolsas de água quente para me aliviar. E a laser terapia também me ajudava demais, né? E, na verdade, é isso. Eu não vi a hora dela chegar. E olha... Que coisa mais linda, né? Aí, que equipe mais complexa. Aqui, gente, nessa foto, eu não consegui colocar todo mundo, porque foram tantas pessoas maravilhosas, do coração mesmo, que me ajudaram, né? Cada um na sua área, todos eles no bem-estar, né? No meu bem-estar. E a gente fica pensando que alegria contar com o suporte de tantos profissionais, né? Olhando todas as minhas necessidades, né? Juntos e trabalhando em algo único. Mas eu quero dizer que eu também trabalhei nesse hospital. Eu também levei a doutora Maricota e também tive dias de dar muito alívio para esses médicos e enfermeiros, sabe? E com tanto cuidado que eu recebi, tanto cuidado, né? Eu só posso envelhecer sorrindo, dá uma olhada, que coisa mais linda.
E essa esperança que eu falei, né, esse acolhimento, esse amor, fez toda a diferença na minha vida. Olha, eu deu até para fazer dois transplantes. Eu ainda estou em tratamento, estou sendo muito bem cuidada e feliz de ter tanta gente. Eu acho que se eu não tivesse tido essa doença, eu nem sabia que eu ia ter tantos amigos e tantas pessoas que me amam, né? Mas eu quero dizer para vocês que é até uma frase do professor Clóvis de Barros, que ele fala assim, que você sabe que encontra felicidade quando vive um momento que não quer que acabe. Gente, é isso. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente quer estar ali, sempre. Então, eu quero agradecer vocês por esses minutinhos. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Maricota, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada, muito obrigada. Acho que deixou um grande presente para nós. Então, eu convido agora para vir ao púlpito e fazer sua apresentação a professora Malu. Obrigada, professora Malu, por aceitar o convite. Quem vai projetar para mim? Boa tarde. É um prazer, uma alegria falar para umas pessoas que eu acredito que vocês acreditam que vocês querem envelhecer. Porque tem uma amiga minha que fala, né? Nós somos num jantar em que foi lançado medicamento e a rodinha ali de psicólogos, médicos, um falava, eu cuido de criança, eu cuido de adulto, daí ela falou, eu cuido de velho. Aí alguém falou, velho? Ai, não gosto de velho. Não sei o que vai ser quando eu ficar velha. E ela falou, esquenta não. Quem sabe você tem sorte e morre antes. Então, se você não tiver sorte, você tem grande chance de envelhecer. E se você for envelhecer, é melhor que você envelheça bem. E assim, o envelhecer sorrindo, eu digo que eu trabalho em causa própria, não é? Não sou boazinha que nem a Lúcia, não. Eu sou bem interesseira na questão, porque eu vejo as pessoas muito pouco interessadas na questão do envelhecimento. E, assim, os meus alunos, eu dou aula na Universidade de São Paulo, eles querem estética, eles querem outras coisas da odontologia, e eu fico, uau, não é legal que a prevenção funcione bem, é legal que a gente não precise chegar na prótese, que é a minha especialidade. Mas, e se você ficar mutilado por uma lesão? Se você sofrer um acidente e precisar de alguém que reponha as partes que você perdeu para você continuar se socializando, para você continuar feliz, que nem a Lúcia, não é? Então, é essa questão de cidadania, que, assim, eu estou preocupada com outros, sim, né? Eu estudei em escola pública, eu sinto que eu preciso devolver para os cidadãos que pagaram para eu chegar aqui, nesse ar-condicionado, falando para vocês. E tem muita gente, a maior parte das pessoas não vão ver tudo isso. Elas vão querer que eu faça alguma coisa para elas ficarem melhor, né? Ir numa escola, ficar aguardando ser chamado, muitas vezes ser tratado por aluno e aí só vai embora depois que fica bom, então faz uma moldagem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Você precisa ser um ser humano muito especial, não é? Para se submeter a essas coisas todas. Vamos lá, Tânia, por favor. E, então, eu vim aqui porque a Monira, muito obrigada, Monira, que a Monira que me empurra, senão eu fico lá na faculdade, eu sou muito feliz lá, o pessoal diz que a minha sala é o meu confessionário. Os alunos vão lá, os pós-graduandos vão lá, os funcionários, dentistas, todo mundo vai lá no meu confessionário, e eu sou muito feliz lá. Mas depois que conheci a Monira, ela fica me empurrando. Então, eu vou saindo de casa, que nem hoje estou aqui, graças à Monira, a mãe da Maria e do José. Então, nós estamos aqui para falar sobre a saúde bucal do idoso no que diz respeito à oncologia. Então, imagino que vocês
não é? Quando vêm todos juntos contra o câncer, existe muita coisa para ser dita, não é? A pessoa que vai descobrir que ela chegou nessa condição, e a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, é sempre com o outro, porque o outro faz isso, aquilo, mas eu não, eu me cuido, eu sou dentista, eu isso. E, de repente, não é que também a gente fica doente? Então, nós viemos falar sobre isso. Tânia, por favor. Então, a prevenção, a gente pensa na qualidade do ar, não é? Então, a moçada hoje em dia não quer mais ter filho porque tem muito problema, o ar que a gente respira não é mais respirável, tem os créditos de carbono, o Brasil tem um potencial muito grande, mas, assim, até eu chegar com esses cabelos brancos, eu também ouvia que o Brasil era um país do futuro, e, assim, a minha história já está mais perto do fim do que do começo, e o Brasil continua o país do futuro, não é? Então, a gente quer fazer alguma coisa para ele sair mais um pouco do lugar. A alimentação, não é? Isso pode, isso não pode. Comer ovo fazia muito mal, agora já pode comer ovo. Essa semana vi no jornal uma impressora 3D de salmão. Vocês já pensaram chegar nesse ponto? A minha avó pegava o frango no quintal, torcia o pescoço, e eu ficava, meu Deus, coitado desse frango, eu não vou comer, eu não vou comer. Mas ali no quintal dela, ela tinha couve, ela tinha o frango, ela tinha tudo isso, não tinha supermercado, não tinha nada disso, e a gente está sobrevivendo. Mas, né, existe um cuidado com a nutrição, com tudo mais. Os hábitos saudáveis, né? Fumar não, beber não. Aí você está na universidade, a graça que tem é você beber com seus amigos, ficar bêbado, ter história para contar depois, mas não pode, não é? Na Universidade de São Paulo não entra mais bebida. Fumar, não é? A juventude tem muita curiosidade. Eu tenho um neto de 2 anos que quebra tudo. Quando termina o dia que ele vai me visitar, a gente fala, nossa, hoje ele não quebrou nada, porque ele vai explorando e ele vai quebrando tudo. E a moçada vai bebendo, bate o carro, vai fumando, pega uma doença, uma outra, alguma coisa, leva um susto, que acaba entendendo que a prevenção faz sentido. Não é? O equilíbrio emocional, né? A yoga, não é? Se você consegue meditar, e a meditar entra em muitas formas de tratamento também, não é? A gente acredita nisso tudo. A semana passada teve um congresso do PROTER, o Programa de Terceira Idade do Instituto de Psiquiatria, e uma palestrante da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, ela incluiu a religiosidade. E nós estamos num projeto também do IPQ, em que a religiosidade é levada a sério, né? Então, quando tem as reuniões para discutir o projeto, vem esse professor que acredita na religiosidade e o coordenador do projeto fala, fulano, nós vamos tirar sangue, então, nesse paciente, e a gente vai comparar. Brincando ou não, acho que todo mundo já ouviu uma história de quem, não é? Foi operado espiritualmente, não sei o quê. Se você ficar bom, é o melhor médico, é o melhor tratamento que tem, não é? Essa coisa de ter fé, não tem fé, funciona, não funciona, não é? Hoje em dia, a gente não questiona mais tudo isso, a gente vai em frente e observa. A genética, não é? Eu estava lendo também sobre o tema e disse assim que dificilmente você vai ter um defeito de fabricação, como esse pesquisador fala, ou seja, nascer com câncer. Menos de 10% dos cânceres têm origem microbiana, né? Ou seja, mais de 90%, você não nasce com isso, né? A Angelina Jolie, por exemplo, é uma exceção, porque toda a regra tem exceção. Então, o estudo permitiu descobrir isso, ela acreditou, fez essa profilaxia e, provavelmente, ela vai morrer, porque ninguém fica para a semente, mas não vai ser desse câncer de mama que a família dela teve. E uma das coisas que nós fazemos é aconselhar o autoexame. O que é o autoexame? Arrumar um tempinho
parar na frente do espelho, examinar, querendo encontrar alguma coisa. Não é torcendo para não ter nada, né? Então, abre a boca, expõe o vestíbulo, procura, olha o lábio, canto, embaixo da língua, e faz isso com hábito, não só quando sentir alguma coisa diferente. Tenha esse hábito, porque a hora que você descobre precocemente, eu não precisaria estar aqui para consertar mutilações. E a hora que chega um paciente, e geralmente quando eles chegam na prótese e na faculdade onde estou, eles já passaram por muitos lugares. Mas teve um caso de uma paciente que o aluno, ele tinha sido o primeiro colocado da FUVEST, e ele desgastou a prótese dela e falou, professora, já faz 2 semanas que eu desgasto essa prótese e a lesão não desaparece. Nós estamos dentro da universidade, tem lá todas as disciplinas, então nós encaminhamos. Um colega olhou e mandou um bilhetinho falando, professora, se desgastar a prótese, a lesão desaparece. Um outro pós-graduando que frequentava a clínica pegou um pedacinho, fez uma biópsia e viu que era um ameloblastoma numa maxila, numa paciente de 78 anos, ou seja, a gente fala para os alunos que o ameloblastoma acontece na mandíbula por volta dos 40, que é muito agressivo, mas ninguém nunca viveu antes, não é? E nunca dedicou tanta atenção e tanto interesse para saber que ele pode existir em outros lugares. Então, o conhecimento ele não está cristalizado, ele está em constante mudança. E os nossos olhos, né, cada um que está sentado aí, assim, é para cutucar, para sair daqui e olhar procurando. Não é para olhar uma boca e ver uma restauração, não é para olhar uma boca e fazer uma lente de contato. Não é essa a nossa vocação. Nós podemos até fazer, mas nós temos obrigação de aquele paciente que senta na nossa cadeira ser analisado, sabendo que a hora que ele sair dali, ele pode sair tranquilo, porque nós fizemos a nossa parte. Detectada a lesão, não é? E não, né? Tem gente que faz isso muito bem, eles já têm um olho clínico, eles têm os exames complementares, tem muita coisa, e fazer outro parênteses também, eu adoro entrar em estudo, estou no estudo agora do Instituto de Psiquiatria, que eles estão comprando uma máquina para fazer diagnóstico de demência pela íris. Então, nós vamos lá e, né, quando eu tiver alguma novidade, eu conto para vocês. Eu estou no grupo controle, ainda não me internaram. Mas, de qualquer forma, diagnosticada a lesão, nós vamos ver o que é mais indicado para aquela lesão, um tratamento de químio, um tratamento de rádio, para diminuir a lesão e depois fazer a cirurgia, ou não faz isso. Então, a discussão toda é feita com a turma da estômago, não é? E, hoje em dia, existe a imuno, né? Nem todos têm acesso, mas você não precisa dar um tiro de canhão e acertar a lesão, mas tudo que está em volta, mas você pode criar um tratamento que é específico para aquele paciente. Eu acredito que esse vai ser o futuro. Né? Então, a gente fala aqui para uma plateia privilegiada que vai ter acesso a essa informação e que, se, de repente, algum dos seus queridos ou vocês mesmos tiverem uma lesão, quanto custa? Não é? Então, a gente põe o pé no chão, a gente sabe, né? Eu acho importante saber que existe e saber o que é possível, né? E não ficar infeliz, reclamando, porque nós estamos todos de passagem. Então, quando o paciente chega para mim, né, então, o paciente, e essa reunião é todos juntos contra o câncer, essa parte toda já passou. Então, eles chegam ali para mim. Muitas vezes, eu vou mostrar um dos pacientes para você, eu não fico nem sabendo a história, porque ele vem do CAP, que é o Centro de Atendimento de Pacientes Especiais, lá eles têm a história, eles fazem tudo, e quando eles chegam para mim, para fazer a prótese, então eu já vou, tipo, abre a boca,
porque o histórico já vem todo de lá e tem mais gente. Então, esse paciente, dependendo do tipo de mutilação que tem, ele pode ser tratado na odontologia, pela prótese bucomaxilofacial, que vai fazer orelha, que vai fazer olho, que vai fazer nariz, mandíbula, né? Ou, se a lesão se localiza dentro, né, da cavidade oral, eles acabam ficando na prótese fixa, total ou parcial removível. Então, a gente vai querer saber todas as informações possíveis, né? O paciente quer colocar uma prótese, porque acontece muitas vezes que a família quer que ele coloque a prótese, mas ele não. Ele está muito bem assim. A gente precisa conversar com o paciente, querer saber se ele quer colocar uma prótese. Se ele quiser colocar uma prótese, nós vamos ver, então, quais as estruturas anatômicas que estão presentes, que a gente consegue identificar, e para saber, né, porque conforme a anatomia que a gente tem, conforme a anatomia, nós vamos tratar de um jeito ou de outro. Então, eu trouxe para vocês caso de 2 pacientes que não tinham língua. O primeiro desses pacientes apareceu em 2006. De novo, sentou na cadeira, a gente atendeu, ele veio encaminhado do CAP, e o professor Gerson, que era um convidado do Envelhecer Sorrindo, que já tinha 80 anos, era um professor sênior, quis atender esse caso. Esse é o paciente. E assim, fez a prótese dele, não é? Eu já não enxergo aqui, vou olhar ali. Ele voltou agora em 2023, depois da pandemia. Ele morou na Praia Grande, foi morar na Praia Grande, muitos dos pacientes foram para o litoral. E lá a prótese incomodou, ele foi, desgastou lá, o nosso colega não tinha intimidade, acho, com o caso, a prótese perdeu totalmente a retenção. Então, ele veio para nós e querendo refazer as próteses. Já tinha bastante tempo, já era ocasião mesmo. E, assim, a foto está péssima, eu queria mostrar, né, a cavidade oral, mas tirei a foto com o meu celular, não dá para ver. Mas dá para ver que à direita ali, dá para ver a entrada da orofaringe, do outro lado não. A incisão também, que foi feita para a cirurgia, esvaziamento ganglionar próximo. E, como eu falei para vocês, dentro da faculdade, para nós é muito tranquilo pedir para a sêmio fazer uma avaliação nele, porque ele estava com cândida, ele estava com sangramento espontâneo, então eu não iria colocar uma prótese sem saber se ele estava em condições. Eles mandam um documento falando que sim, e nós estamos fazendo o caso dele. Então, a gente molda com Godiva ainda na escola, né? A Godiva é esse material que, para nós, tem a grande vantagem dele ser um material pesado, de afastar as inserções, então a gente consegue enxergar tudo que é inserção anatômica, papila piriforme, linha oblíqua, linha milioideia, a gente vê tudo. E nós delimitamos, então, a área, que nós vamos depois fazer uma moldagem mais específica, né, a moldagem funcional, e obter, então, esse modelo de trabalho, que na maxila está tudo bem. Na mandíbula, você vê, não está tão bem, tem 2 moldagens, uma anatômica, outra funcional, sendo que, volta um pouquinho, Tânia, por favor, a funcional, se vocês olharem, o assoalho subiu, então nós moldamos de novo a funcional, e aqui na anatômica dá para ver que a Godiva conseguiu afastar o assoalho da boca e a gente enxergar melhor a área que nós podemos trabalhar e o paciente está sendo atendido. Próximo. E essa senhora veio com a filha, queria muito que ela colocasse a prótese, mas não tinha nem abertura bucal para a gente ver, nada. Uma rigidez incrível, né? A história está aí, mas como o tempo está passando. E nós falamos para ela, faz uma massagem nesse orbicular, dissolve o
tenta diminuir essa rigidez, e quando diminuir, a senhora aparece. E fomos atrás da literatura para ver o que fazer. Nem sabíamos se ela ia voltar ou não. E fomos, então, olhar a literatura próximo. E aí, próximo, tinha, então, essa publicação que aconteceu na Turquia, e esse trabalho é muito legal, porque eles falam dos sons que são formados atrás, né? Então, K, gato, são formados lá atrás. Então, se você perde o assoalho e um pedaço da mandíbula, esses sons nunca mais. Os sons que são labiais, né? Mão, né? Não tem muito problema. Agora, laranja também, que precisa da língua, também fica prejudicado com a falta dela. E a cirurgia, muitas vezes a lesão não toma toda a língua, mas para reconstituir o que sobrou, acaba usando toda a língua. Então, o paciente acaba ficando realmente sem língua. E essa paciente, a filha que... Nós fizemos a prótese, né, com a moldeira infantil, de pediatria. A gente tinha pensado primeiro em encaminhar para a prótese buco, mas o colega veio, olhou e falou, não, olha ali o esôfago, vai engolir a prótese, não tem como, vai morrer asfixiada. E a filha não queria saber, ela queria que fizesse a prótese da mãe, e a gente fica lá na escola o dia inteiro, desafiado. Nós começamos a fazer, ela fazia massagem, a gente fazia moldagem, ela tentava elasticidade, a gente ia junto. A hora que nós fizemos a maxilar, a filha falou, e a de baixo? Como de baixo? Não tem língua, não tem rebordo, não tem nada. Falou, não, tem que fazer. Falou, mas de que jeito? Aí tem um colega que a gente trabalha junto, a gente fala, a gente pode prender uma prótese na outra, para ela não engolir, porque não vai ter função mesmo, né, mastigatória. Então, lá foi ele, pensou nas molas Twin Beam dos carros alemães, pensando na movimentação da articulação temporomandibular. Pode passar, por favor? E pode passar, por favor. Né? As nossas dificuldades eram, então, a rigidez do músculo, como é que a gente vai moldar esse paciente, as massagens que ela fez, que a gente também só conhecia do professor Tadashi, quando ele queria se livrar do paciente, ele falava, massageia, 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 e volta. E nem sempre dava certo. Moldeira, né? A gente não tinha moldeira, nem a menor moldeira de prótese funcionava. O colega tinha dito, não vai ter prótese que funcione, vai morrer asfixiada. Então, estava tudo contra. E aqui são as próteses com a mola, Twin Beam, vocês olhando por trás, né? Não tem língua, ela tem também como se fosse uma prótese superior, né? Ela tem uma parte, não tem o espaço da língua que as próteses mandibulares costumam ter. Ela aqui de lado. Eu sei que a paciente usou as próteses, já estava indo para a faculdade falando. Eu, como a Tânia, não tenho essa intimidade com a tecnologia, mas tem ela falando Feliz Natal para todos. E outro dia eu apresentei esse caso com a Munira e tinha uma fono que eu falei, fica por aí, se eu falar bobagem, você me corrige. E ela falou, ela está comendo? Falei, não sei. Ela falou, porque ela pode, né? Ela tem em cima e embaixo, ela pode. Então, nós precisamos chamar a paciente e ver como ela está hoje. Então, a retenção. A gente tinha olhado aquele presidente americano que usava as molas por conta da retenção das próteses. A função, a estética, a filha estava bem feliz, a fonética, ela também já estava andando sozinha. E o antagonista, agora nós vamos ver se ela consegue se alimentar. E a gente, atualmente, lidando com o idoso, esses casos, eles acabam sendo mais fáceis de tratar, porque a pessoa sabe o que ela quer, sabe o que ela perdeu, ela tem uma demanda, eu quero uma prótese em cima, eu quero uma prótese embaixo, eu quero isso, mas as doenças neurodegenerativas, você não sabe como elas são, onde elas vão parar, e essa é a parte mais assustadora, né? A gente não faz ideia do que nos espera. Por favor. E, olhe,
eu gostei dessa frase. Eu não tenho medo da morte, porque ela faz parte da vida. Que uma doença me roube a vida e me transforme em nada, em esquecimento, mas parece ser o mais natural, não é? Quem quer ficar para a semente? Se alguma coisa que eu fiz serviu para alguém em algum momento, valeu. E eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora. Eu vou abrir para perguntas pelo QR Code, mas eu também acho que pelo tamanho da gente, a gente está tão próximo, se alguém tiver alguma pergunta para a professora. O que é que vocês preferem? Pode ser por microfone? Desculpa, acho que é mais prático por conta do tempo. Obrigada, bem-vinda. Então, boa tarde, né, e parabéns pelo evento. Eu me chamo Sandra Mabel, eu sou da Bahia, sou paciente oncohematológico, tenho um câncer de medula óssea. Os meus médicos disseram que esse é meu ano do transplante. Ocorre que eu não tenho doador na minha família. Tenho 3 irmãos, ninguém é compatível. Esse final de semana nós fizemos um evento lá na minha cidade, em Ilhéus, para cadastro de novos doadores. Conseguimos cadastrar 234 doadores. Acontece que, antes de ser diagnosticada, final de 2019, eu tinha feito todo um projeto de tratamento dentário. Aí veio a pandemia e isso ficou inviável. Depois da pandemia, em 2021, depois não, né? Durante a pandemia, em 2021, veio o diagnóstico da síndrome mielodisplásica. E eu preciso fazer um tratamento. Eu lembrei da Maricota, né? Porque ela colocou essa situação aí agora. E eu me vejo numa situação difícil, e esse momento aqui foi ímpar para mim, para poder esclarecer algumas coisas que, inclusive, a Maricota já me esclareceu. Mas eu quero saber como é que uma paciente como eu, né, estou no momento com plaquetopenia de 18.000, posso fazer um tratamento para resolver as situações que eu preciso resolver antes do transplante. Porque a gente sabe que tem as mucosites, né? Tudo que ela falou aí é que um paciente transplantado pode viver, pode passar, doença de enxerto e tudo mais. Eu gostaria muito que vocês me auxiliassem nisso e quero muito conhecer esse lugar onde vocês trabalham, porque, assim, eu não estou aqui à toa, né? Eu vim para cá em junho para passar 2 semanas. Fiquei 2 meses e meio, porque meu médico quis iniciar um tratamento comigo, com a medicação nova. Aí eu estou fazendo. Aí eu fui a Ilhéus mês passado e retornei agora. Tá? E eu gostaria muito de saber onde encontrá-las, em que lugar. Não conheço nada aqui, né? Mas vim para fazer esse tratamento e quero muito contar com o apoio de vocês nesse sentido. Você pode ficar com o nosso contato, é muito bem-vinda. Na Faculdade de Odontologia da USP, através do programa da professora Malu, a gente pode te orientar, sim, encaminhar para as diversas especialidades. O nosso protocolo e o nosso modo de ver é que, independente do tipo de câncer, que o paciente que faça parte do protocolo de cuidados prévios a qualquer químio, rádio ou cirurgia, há o atendimento odontológico. Então, és muito bem-vinda. No final, você pode vir, pega o contato da gente, tá bom? Tem mais uma pergunta. E é muito bom você levantar essa bandeira, viu? Porque é uma luta da gente. Muitas vezes o paciente, quando procura ou quando é referenciado, já é tarde demais. Ou ele já fez uso da medicação, ou o médico dá para a gente 1 semana de preparo de boca. Então, é tão desafiador e tão triste, porque a gente pode fazer muito antes, né? Existem doenças, existem cânceres que já têm associação
nítida com a odonto, mas o que a gente pede é que a gente faça isso para todos os tratamentos. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro quero parabenizar. Nós somos há alguns anos e é a primeira vez que esse assunto é abordado. Então vamos começar pelo começo. Sou sobrevivente de um câncer de laringe, fundador e presidente da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Estamos com um stand lá fora, se quiserem nos visitar vai ser um prazer. Eu primeiro vou dizer que o que vocês têm como algumas angústias, nós também temos, como por exemplo, como que alunos de odontologia não têm aulas de oncologia, como que muitos profissionais dentistas não conseguem detectar lesões às vezes tão óbvias. Inclusive tem uma piada de uns amigos nossos dentistas que a minha lesão conhece vários dentistas, mas nenhum dentista conheceu a minha lesão. E é um fato, isso não é uma crítica, isso é uma oportunidade de que cursos como os de vocês trabalhem mais voltado a isso. Sim, a maioria pretende trabalhar com estética porque dá mais dinheiro, mas a oncologia também vai dar muito dinheiro, infelizmente. Os mutilados não são só de boca, os cânceres de pele é a maior incidência no Brasil. 70% deles é na face, é no couro cabeludo, é na ponta do nariz, é do lado da orelha. Então, a prótese bucomaxilofacial é extremamente importante no contexto da oncologia. Só que os hospitais não têm o serviço montado. Fiquei feliz em saber que tu vai resolver o problema dela tão prontamente. Quisera que fosse assim em todos os estados. Então a minha dica que é vocês fazerem algum tipo de trabalho mais orquestrado com o Conselho Federal de Odonto. Nossa instituição vai fazer 9 anos e a gente busca essa aproximação há 9 anos, porque eu não posso conceber que um contingente que, se eu não me engano, está em torno de 15 ou 17 mil dentistas no Brasil, eles não façam detecção precoce em câncer de cavidade oral, né? Então aqui a gente está discutindo soluções para oncologia e eu estou sugerindo que a gente se una para buscar essas soluções com a ajuda da odonto. E por último e não menos importante, eu estou vestindo uma camiseta. É um QR Code de uma pesquisa que está aberta, onde as 18 disciplinas multidisciplinar em oncologia de cabeça e pescoço precisa de dados atualizados. Então eu tenho o formulário da odonto, eu tenho o formulário da enfermagem, eu tenho o formulário da oncologia, para que quem trabalhe na ponta responda quais são os reais gargalos, o que a gente precisa em termos de política pública para ser mais eficiente. Sem informação, não tem como fazer a transformação. Então eu convido, visitem o nosso stand. Lá vocês vão ter os nossos contatos. Vai ser uma honra, doutora Malu, doutora Tânia, que a gente possa criar algo juntos, porque o nosso interesse é disseminar informação de qualidade, capacitar, qualificar os profissionais que atuam na odonto para evitar novos pacientes mutilados de cavidade oral. Obrigada e parabéns pelo trabalho.
Sou eu que agradeço. Que curioso, eu fiquei bastante de olho em você, de quanto você estava participativa e acompanhando todas as palestras. E é uma honra para nós conhecê-la. E você vem bem de encontro ao que a gente tem como plano agora, que é divulgar mesmo o trabalho do Envelhecer Sorrindo pela Faculdade de Odontologia da USP. E também és bem-vinda para o Departamento de Odontologia da Brale, onde corroboro com o que a gente tem aqui nos slides, né? Dos cursos, dos combos de cursos que nós temos. Temos um curso de odontologia sem-gravado, e o lançamento é essa competência multiprofissional, né? Funcionários, né, atuantes do SUS têm esse curso de forma gratuita, e a gente convida a todos que vejam no estande da Oncoensino, conquistar, né, ganhar brindes e acessar também, por favor, os nossos cursos. Acho que tem mais um slide. Eu quero agradecer e espero, por favor, vocês duas, muito obrigada pela participação, acho que são grandes presentes para nós. Obrigada pela presença de todos, principalmente pela presença das palestrantes, cuja agenda é tão cheia e disponibilizaram esse horário para nós. Um abraço e nos vemos em breve. Até mais.